pedimos confirmação para Deus, para ver se realmente é aquela palavra que Deus quer falar com a igreja. E através do louvor, nós vemos que Deus, através aqui das oportunidades, Deus ele vem enfatizando essa palavra a que nós vamos ministrar em nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Atos 3, diz assim na versão da minha Bíblia: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era levado um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual cada dia punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olhe para nós. Ele então olhou atentamente para eles, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo pôs de pé, e os artelhos se afirmaram. E ele deu um salto, e pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E todo o povo que viu andar e louvar a Deus. Até aqui, irmãos. Feche seus olhos. Glorioso Deus, eterno e poderoso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, a tua palavra será ministrada. Toma a minha vida nas tuas mãos com autoridade, poder e glória. Abra a nossa mente, abra o nosso coração da tua igreja, Pai, para que a tua palavra revelada nesta noite venha fazer morada nas nossas vidas e que façamos uso dela em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Encontro de milagre. Nós vemos aqui um homem que a palavra nos relata que ele é coxo desde o ventre da sua mãe. Para esse homem não havia cura, para esse homem não havia solução. A palavra nos diz que ele era colocado todos os dias ali, à porta daquele templo, para mendigar. Veja a situação dessa pessoa, Seja dia de sol, seja um dia de chuva, um dia quente, um dia frio, ele estava ali mendigando, porque ele não tinha como trabalhar, não tinha uma outra maneira de ganhar a vida, a não ser recebendo doações. Mas um dia, aquele dia em que Pedro estava ali, se direcionando àquele lugar de oração, a palavra nos diz que quando ele se depara com aqueles homens de Deus, ele pede uma esmola. Só que ao mesmo tempo que ele pede uma esmola, ele não consegue, ou ele não levanta a sua cabeça para olhar para quem ele está pedindo. A sua cabeça está baixa, o seu semblante é de derrota. É uma pessoa que está constantemente cabisbaixa. E muitas das vezes nós nos deparamos com pessoas que se encontram assim, com os problemas que têm rodeado a vida das pessoas, a situação do mundo, a opressão do mundo tem tirado as pessoas, a alegria das pessoas. Infelizmente, antes de ontem, recebi uma notícia de um amigo nosso, em que o filho dele, 19 anos, irmãos, 19 anos, o pai se levanta para chamar o filho para trabalhar, vai procurar o filho, cadê o filho? Procura daqui, procura de lá, quando entra, se depara com um rapaz pendurado, que tirou a sua própria vida. Um rapaz de 19 anos. Aí você começa a meditar, a pensar o que uma pessoa dessa, que um rapaz, uma moça, qual o problema que eles têm, qual a situação, tem um carro, tem uma casa, tem uma família, tem onde deitar, tem o que comer, tem o que vestir. Qual o problema
cerca essa pessoa ao ponto dela tirar a sua própria vida. Nós não estamos aqui para julgar, mas vemos que o mundo, ele tem trabalhado, Satanás e seus anjos têm trabalhado para destruir a família, para destruir as pessoas. E é num lugar como esse, em que as pessoas encontram os seus milagres. Aquele homem estava à porta do templo para mendigar, para ganhar algum dinheiro, para o seu sustento, para as suas necessidades. Nós temos situações a qual nos confrontam. E muitas das vezes nós precisamos realmente de um milagre de Deus. Precisamos de uma saída. Mas quando é? Quando vai ser? Será no tempo de Deus, no momento certo de Deus. Aquele homem estava ali todos os dias, mas aquele dia em especial, aqueles homens puderam abençoar, em nome do Senhor Jesus, a vida daquele coxo. Muitas das vezes, a situação a qual nos cerca, que nos oprime, quer impedir que nós venhamos até a casa do Senhor. Mas nós temos que ser vitoriosos, nós temos que ser valentes, nós temos que ser corajosos, nós temos que confiar e enfrentar essa situação e vir até a casa do Senhor. Porque quando nós lemos aqui a palavra de Deus, quando aquele homem, ele recebe a bênção de Pedro, ele fala, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele confiou na palavra, ele recebeu aquela palavra. Nesta noite, o que você está precisando? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, o pastor não tem ouro, não tem prata, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, receba a tua bênção, receba o teu milagre, receba a tua vitória. É noite de milagre, é noite de vitória. A palavra nos diz que agora, aquele homem de Deus, ele estende, primeiro ele olha, e pede para que ele olhe para os seus olhos. Então aquele homem que está sentado, agora olhando para o chão, ele vai voltar os seus olhos para cima, e vai olhar nos olhos de Pedro, e Pedro fala, olha, levanta e anda, estende as mãos, e aquele homem se levanta, e a palavra nos diz que os seus pés, os seus artérios, eles começam a endireitar, e aquele homem se firma nos seus pés, uma pessoa que nunca andou, uma pessoa que nunca ficou de pé sozinho. O milagre agora está acontecendo, o milagre instantâneo, como o nosso irmão orou aqui, algo que era impossível para os médicos, mas é possível para Deus. Aquilo que é impossível para você nesta noite, é possível para Deus. Basta você entregar os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Foi dito aqui, né? Salmo 37. Até marquei aqui a página. Vamos lá. Confia no Senhor, faz o bem. Deleita-te também no Senhor. Entrega o teu caminho no Senhor. Aquele homem, ele confiou, ele deleitou, ele entregou e ele recebeu. Nesta noite, entrega teu caminho, deleita-te no Senhor, confia nele. É que muitas das vezes, irmãos, nós olhamos pelos olhos carnais,
Sabemos que aquilo ali é difícil, é impossível para nós, mas é possível para Deus. Eu estava ali sentado enquanto os irmãos louvavam. Deus fez me lembrar do filho da viúva de Naim. Aquela mãe já estava levando agora, estava fazendo o mesmo trajeto pela segunda vez. Primeiro ela levara o seu esposo, agora está levando o filho. Qual era a situação dessa mulher? Só destruição na sua vida. Mas Jesus foi o encontro dela, o milagre foi o encontro daquela mulher. Jesus parou, aquela marcha fúnebre. E ali ele declarou, determinou a ressurreição, a restauração na vida daquele rapaz. Os seus sonhos estão mortos? Deus vai restaurar esta noite. Aquilo que parecia estar morto, um caminho de tristeza, um caminho de derrota, Deus vai trazer a existência, vai trazer a alegria. Da mesma maneira que ali Jesus chamou ali aquele rapaz e colocou ele de pé e entregou para a sua mãe, nesta noite, o Senhor está entregando um milagre na tua mão. Ele está restaurando a minha fé, a tua fé. Ele está colocando aqui sabedoria, Ele está colocando discernimento, Ele está colocando autoridade. Irmãos, entenda que a autoridade de Deus está com você. Você não tem que depender do pastor, da irmã reveladora, não, irmãos. A revelação está na palavra. O maior milagre você já recebeu. A salvação em Cristo Jesus. Já foi dito aqui nesta noite. Mas não vá embora, não corra. Não corra para fora, mas corra para dentro. Veja que aquele homem, quando ele ficou de pé, e ele recebeu o seu milagre, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a palavra. Ele saltou de alegria, e ele entrou na casa do Senhor. Ele foi agradecer a Deus, ele se alegrou com aquela bênção, e ele queria entrar no templo, era o seu prazer. O seu prazer é estar na casa do Senhor. As pessoas viram, se admiraram, porque conheciam aquele homem da porta do templo. Eles puderam reconhecer, só que agora de uma maneira diferente, com a sua vida restaurada. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: olha, você é diferente. Outrora eu vi você cabisbaixo, mas agora eu vejo você com um semblante restaurado. Não foi assim com Ana? Quando ela estava no templo orando, balbuciando, chorando, oprimida, o profeta ali achou que ela estava o quê? Embriagada. Mas ela fala o que? Ela está o quê? Amargurada. Ela está entristecida. Ela está sofrendo. Aí o profeta faz uma oração. Determina a vitória sobre a vida de Ana. E o seu semblante já é diferente. Por quê? Porque ela confiou naquela oração. Ela confiou, ela creu. Ela descansou no Senhor. E a palavra nos diz que o seu semblante já era diferente. Sentiu fome. Houve alegria no seu coração. E Deus naquela noite concebeu a Ana que ela fosse mãe. O que era impossível para o homem é possível para Deus. Nesta noite, irmãos, creia. Receba a vitória.
declare a vitória, proclame a vitória, fale, não tenha vergonha. Para nós estarmos encerrando, a palavra de Deus nos diz que uma mulher, lá no livro de Reis, ela vai procurar o profeta, porque homens vieram buscar os seus filhos, porque o seu marido já havia morrido e havia uma dívida. E aqueles homens vieram buscar os filhos dela como credor, para servir, de pagamento. E ela vai até a presença do profeta e fala: olha, profeta, meu marido, teu servo, morreu. E os credores vieram buscar aqui os meus filhos. E aí o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? A tua serva não tem somente uma botija de azeite. Ele vai lá, pega muitos vasos emprestados, não poucos, muitos. Se fecha a porta, você e os seus filhos, e deita o azeite que está na botija sobre as vasilhas vazias. E ela fez conforme a palavra do profeta. E quando acabaram-se os vasos, as vasilhas, cessou o azeite. E o que ela fez? Ela voltou à presença do profeta e perguntou: olha, fiz como disse, aconteceu assim, e agora? Vá, vende o azeite, paga a sua dívida e viva do restante. Sabemos que o profeta ali orou e não chovia. Você pode comer dinheiro? Você pode comer a moeda? Não. As pessoas tinham dinheiro. E ela tinha o quê? A providência. Ela tinha o azeite. Ela tinha aquilo que eles necessitavam. Deus trouxe a vitória financeira para aquela mulher. Deus trouxe a vitória, restabeleceu a saúde deste rapaz que estava ali, paralítico, era um coxo. Deus restaurou a vida dele. Deus restaurou a vida daquele jovem que estava morto. O que é impossível para você é possível para Deus. Não existe impossível para Deus. Então, nesta noite, irmãos, creia que a vitória é sua em nome do Senhor Jesus. Aquilo que você busca, aquilo que você precisa, entregue nas mãos do Senhor. Confia nele e ele tudo fará. E as palmas que louvam o nosso Deus.